Nocautecast 25, mais uma edição aqui da nossa resenha sobre MMA, feita por fãs de MMA. E você também que quer acompanhar o Nocautecast, você pode seguir a gente no Instagram, onde a gente replica e publica todas as notícias do MMA. A gente tem o nosso canal no YouTube, onde você pode se inscrever, ativar o sininho ali para receber todas as notificações. E também a gente tem a nossa página no Facebook. Todas elas você consegue ali na busca encontrar de forma prática. Basta digitar o nosso nome, Nocautecast, é um nome prático e acessível, e acompanha a gente de forma completa aí. E hoje comigo, participando da bancada do Nocautecast, eu tenho ele, Mestre Orsano. Fala, mestre! Boa noite aí a toda a rapaziada da mesa. É um prazer sempre estar com vocês aqui falando de MMA. Maravilha, mestre. Também aqui participando com a gente, André G, diretamente de Mariana. Fala, André, beleza? Fala, Davi. Fala, rapaziada. Estamos aí de volta mais uma vez para falar desse assunto que a gente tanto gosta, MMA. E hoje com presença ilustre na casa, hein? Vai ser um papo bem bacana. Vambora. E hoje eu chamei aqui ele, que já foi 14 vezes campeão brasileiro de wrestling. Ele também foi titular da seleção brasileira de wrestling do ano 2000 até 2014 aproximadamente. E hoje ele é técnico de wrestling da CM System, aquela academia do Cristiano Marcelo, que também já participou aqui com a gente. Marcelo Gomes, o Zulu. Fala, Zulu, beleza? Fala, galera, meu irmão. Pô, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando do Nocautecast. E vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre MMA. Tomara que eu possa contribuir um pouco aí com o programa. Com certeza, é a gente que agradece a sua participação, Zulu. E a gente pensou em você, eu pensei em você em primeiro lugar, porque a gente tem muito falado aqui a gente fala muito do UFC e dos eventos que tem acontecido, e a gente tem um tópico que a gente sempre tem falado, que é o wrestling, que tá cada vez maior no UFC, né? A gente até percebe aí uma grande quantidade de lutadores russos também que estão chegando no UFC de uma forma bem completa, assim. Todo evento tem 2 ou 3 ali. Por mais que o wrestling também é um estilo de luta que esteve presente desde das primeiras edições do UFC, mas ultimamente ele tem crescido mais. Eu tava até pensando aqui em toda a categoria, no top 5 ali, pelo menos tem 2 ou 3 wrestlers de origem, assim, e antigamente os wrestlers, eles tinham um estilo e hoje eles estão impondo cada vez mais seu jogo. E Zulu, eu pensei em chamar você, e agradeço a sua participação de ter aceito. Eu queria que você começasse primeiro falando da sua carreira, né? Eu dei só um breve ali dos seus maiores títulos, né, como wrestler, mas eu queria que você falasse aí como que é o seu envolvimento nas lutas, no wrestler e no MMA. Eu comecei a praticar luta olímpica em 97, se não me engano. 97, 96, por aí. Entrei na seleção em 2000, fui titular de 2000 a 2014. 2014 foi minha última competição e me aposentei. Nessa minha carreira eu fui 14 vezes campeão brasileiro, representei o país em mais de 30 países. E nesse meio tempo, em 2006, eu fui morar em Curitiba, onde estou residindo até hoje, e comecei a treinar na shootbox. Comecei minha carreira de MMA. Hoje eu tenho... Minha última luta foi em 2010. Tenho 7 vitórias, 1 derrota. Consegui 2 cinturões nacional. Na época era o maior evento do Brasil. E também consegui um cinturão internacional de um evento realizado no Panamá. Daí, a minha última luta de MMA foi em 2010, e daí eu segui só como técnico da equipe CM System, que eu estou aqui com o Cristiano desde a fundação. Nosso resultado, vocês podem acompanhar, tá bem legal. Conseguimos aí a premiação 2 vezes consecutiva de melhor equipe do Brasil. E diversos atletas
em eventos internacionais, dentre eles, né, de todos, o UFC. Muita gente vem procurar a gente para fazer camp, etc. Mas como atleta próprio, construído pela gente mesmo, temos o Eliseu Capoeira, e um dos recordistas hoje no masculino do MMA, que são 7 vitórias consecutivas dentro do UFC. Temos Felipe Silva, que além de atleta, é nosso técnico, que até há pouco tempo era atleta do UFC, e daí numa jogada, numa mudança grande aqui de vida, ele passou a ser atleta do Brave, assinou com o Brave. Então, esses são nossos 2 atletas assim que podemos falar que começaram com a gente desde o zero. Tem outros prospectos aqui que são bem interessantes, são bem promissores, mas esses aí são os 2 principais. Falou sobre wrestling, né? Tá cada vez mais em evidência. No MMA ele sempre teve um bom destaque, mas hoje em dia, com a mudança do esporte, com a mudança da dinâmica do MMA, o wrestling realmente tá se impondo mais. Eu tenho minhas teorias sobre isso, tenho minha opinião sobre isso, e a gente vai conversando sobre isso, a gente vai esclarecendo as dúvidas, e vamos que vamos. Maravilha. Você comentou aí, só até de uma forma de esclarecer a questão mais básica, assim, quando a gente fala em wrestling e greco-romana, é a mesma coisa, basicamente é o mesmo estilo de luta. Então, a nomenclatura é meio estranha. Uhum. A nomenclatura é meio estranha porque teve umas adaptações conforme com o decorrer do tempo, né? Originalmente, o nome... o pessoal aqui no Brasil tem mania, eu treino wrestling, mas não, o esporte olímpico, ele é chamado de wrestling e tem três divisões. Uhum. Freestyle Wrestling, Greco-Roman Wrestling e Female Wrestling. A greco-romana, que era o que eu praticava, é cintura para cima. Certo. Você não pode usar as pernas nem para atacar nem para defender. Uhum. Então a diferença é que ele é um pouco mais travado e as quedas são de maiores amplitude. Como não tem perna para segurar nem nada, quando um abraça o outro, alguém voa. Uhum. Então, o estilo livre, como o nome diz, é livre para usar o corpo todo. Uhum. É livre para usar o corpo todo. Então, você pode usar a perna, etc. E o feminino é a versão do estilo livre para meninas. A greco-romana é exclusiva masculina. Ah, saquei. Então, então tem uma confusão. Tem uma confusão, porque a tradução, se você for ver no COB, a tradução de wrestling é simplesmente luta. Então, quando você vê lá a área deles lá falando sobre o esporte, vai estar só escrito assim, lutas. Uhum. Daí, para diferenciar, a galera chama de luta olímpica. O que você faz? Eu faço luta olímpica. Então, basicamente, o nome oficial é esse. O que você pratica? Luta olímpica. Daí, há um tempo atrás, a galera do estilo livre, tipo, apelidou o estilo livre. Muita gente falava luta livre olímpica. Aí eu faço o quê? Eu faço luta livre olímpica. Uhum. Então a nomenclatura sempre foi uma bagunça. E há pouco tempo, que era Confederação Brasileira de Lutas Associadas. Esse é o nome da confederação. Há pouco tempo mudou o nome da confederação, virou Confederação Brasileira de Wrestling. Ou seja, oficializaram o nome wrestling como o nome do esporte. Então eu não sei o que vai acontecer agora. Se vão continuar usando a nomenclatura luta olímpica, luta, no COB, e vão adotar wrestling, ou simplesmente vão usar os dois. Então, realmente, a questão da nomenclatura é um pouco complicado. Mas o básico é isso. Wrestling envolve tudo. Quando o pessoal fala que está treinando wrestling, ele tem que especificar.
se treina freestyle wrestling ou greco-roman wrestling. Saquei. Então tem esse detalhe. Aqui no Brasil sempre tô treinando wrestling. Quando o pessoal fala isso, provavelmente ele está se referindo ao estilo livre. Quando a galera pratica greco-romana, fala greco-romano, não fala wrestling. Sim. É o normal. Eu faço greco. Bacana. Então, quando você vê alguém falando pratico wrestling, pode apostar que é estilo livre. Aham. É meio complicado isso aí. Bacana. Para ilustrar, tem um exemplo bom buscando dentro do UFC, que é o seguinte, né? A gente tem lá o Yoel Romero, que foi um grande praticante da greco-romana, né? Do estilo greco-romana, e a gente tem aí também o Ben Askren, que já é do estilo livre. Então eles têm estilos de wrestling bem diferentes dentro do octógono, né? Então, tanto o Romero, quer dizer, o Ben Askren, eu cheguei aí em 2 competições, 2 pan-americanos, 2 campeonatos pan-americanos que ele lutou e ganhou. E Romero, eu já tive o prazer de treinar com ele. Também, isso por volta de 2003, não me lembro direito, 2002, 2003, em algum pan-americano. Os 2 são de estilo livre. O Romero foi um dos maiores popstar do wrestling. Dos últimos tempos. Quem fosse numa competição e não visse o Romero lutar, simplesmente foi à toa. O cara é mágico, é simplesmente impressionante. O que ele fazia nas lutas era impressionante. E daí ele foi vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, sendo que nesse vice-campeonato mundial e olímpico ele perdeu para o mesmo russo, o Saitiev, que era uma máquina também, mas lutava, o jogo não batia, porque o Romero lutava bem mais bonito, tinha a impressão que dava que ele tinha mais recurso, mas estou sendo que quando batia os 2 de frente ali não tem jeito, o russo se dava bem. E depois eu acho que em 2004, antes dele desertar para Cuba, ele ficou em terceiro, não sei se ele chegou a medalhar na Olimpíada, ele perdendo para Carl Sanderson, que é uma estrela americana, uma máquina também, campeão olímpico massacrando todo mundo, inclusive ganhando bem do Romero. É considerado uma lenda do esporte. E, se eu não me engano, ficou invicto durante muito tempo, até no colegial. Então, você perguntar para qualquer wrestler americano aí quem é Carl Sanderson, eles vão falar, nossa, o cara é fantástico. E realmente merece esse título. O Henry Cerrudo, diferença de peso para mim, outra modalidade, eu não cheguei a treinar com ele, mas a gente, já dividiu o camp de treinamento em Cuba, em alguns outros países, conheço ele há mais de 10 anos. Ele também é um grande popstar americano, porque, se eu não me engano, ele foi o campeão olímpico mais novo dos Estados Unidos, um negócio assim, também de estilo livre. Na greco-romana, representante da greco-romana, se eu não me engano, Dan Henderson, tinha outro carequinha também, que esqueci o nome dele, cara, que foi vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial também. Também um popstar. Das antigas? Chega no centro. Das antigas. Não é o Schultz? Não, esse é estilo livre. O Schultz era estilo livre. Ele foi finalizado 2 vezes pelo Murilo Bustamante. Ele bateu uma vez, aí sei qual luta que é, mas... a luta. Eu esqueci o nome dele. E ele é greco-romano. Greco-romana. Ele foi vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial. Ele também é Hall da Fama. Você chega no Centro Olímpico Americano, que eu fui bastante lá, tem a foto do tamanho da parede dele lá. Bacana. Então ele realmente... Esse é o Matt Lindland, não é não? Isso, Matt Lindland. Isso, exatamente, Matt Lindland. Exatamente. Bacana. Esse aí era fantástico, cara, também. Era descomunal. Mas ele teve um bom rendimento. Tão longe quanto o Romero, quanto os outros atletas aí que nós temos de wrestling.
Legal. Eu tô tentando lembrar de outros representantes da greco-romana. Agora tá me falhando, mas temos sim. Alguns até falam que preferem treinar greco-romana devido à grade, etc. Mas, em geral, você vai ver que o rendimento maior é do pessoal do estilo livre. Greco-romana não tem muitos representantes da greco-romana no UFC, não. Entendi. No MMA em geral. Zulu, então você treinou muito tempo na shootbox, não é isso? Isso, exatamente. Foi uma época boa, que tava Vanderlei, Cyborg, a Cris. A gente treinava tudo junto. Você acompanhou então aquela rivalidade da shootbox com a BTT, né? Brasília Top Team? Acompanhei. Foi até engraçado, porque na época que eu decidi ir para shootbox, quem me aconselhou a ir para shootbox foi o Paulo Filho, grande amigo. E ele falou, não, mete para shootbox, blá blá blá, de um papo nosso, e acabei vindo. Então, uma pessoa rival me aconselhando a vir. É bem interessante isso. E calhou da época, logo depois, ele lutar com o Ninja, né? Ele lutar com o Murilo Ninja. Foi uma luta épica, e eu tava muita aqui rivalidade envolvida, desse lado aqui ajudando o Ninja no treino. Sim, muita rivalidade. Cara, quem viveu aquela época lá considera a época de ouro, né? Que o MMA, na época não era nem MMA, né? Era Vale não era Vale Tudo. E essa época do Pride aí, quem viveu aquela época tem saudade. Porque dificilmente vão conseguir. O UFC vai conseguir bater, vai conseguir tirar tanta emoção do público que tinha naquela época, tinha como naquela época. Aquilo lá era incrível. Certo. Mas a minha pergunta, Zulu, é o seguinte: hoje, dentro da conjuntura atual, né, no UFC, há quem diga que as regras hoje favorecem os wrestlers, né? O que tu tem a dizer sobre isso, sobre essa questão se você concorda ou discorda, né? E outra, já emendando uma outra pergunta, né? Dentro desse contexto, você acha que o jiu-jitsu perdeu hoje seria assim, a arte base, né? A arte marcial básica e passou a ser o wrestling? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, eu não acho que a regra favoreça o wrestling, não, em si. Eu acho que prejudica um pouco o jiu-jitsu, o tempo curto no chão, etc. Prejudica um pouco, mas é uma questão de adaptar. A regra é mesmo para todo mundo, então se você for pegar os primórdios, o que foi comprovado que luta corpo a corpo de finalização tinha vantagem absoluta sobre outra luta, num combate mano a mano. Então, na época do que o jiu-jitsu apareceu, etc. A partir do momento que foi se popularizando, teve outra época que mostrou que a diferença de peso era essencial para o combate. O que aconteceu naquela época que os wrestlers entraram ganhando tudo. Foi o Mark Coleman e outros atletas do wrestling que pegaram e fizeram diferença. E teve aquela hegemonia. Então teve uma bela época que todo mundo... Keisha Rock. Isso. Não, Keisha Rock eu acho que era pit fighting. Sei lá, né? Um troço de maluco lá que ele fazia lá com finalização. Mas tinha uma base forte no wrestling também, que é comum dos americanos. Então você vai ver que toda época tem uma justificativa para o esporte que está predominando. Hoje, pouquíssimos atletas do UFC são atletas de ponta de algum esporte.
a maioria, a galera em geral ali, são atletas completos, que são bons em... Então você vai pegar aí, top de linha do jiu-jitsu, tem o Verdun, que foi campeão mundial, né? Tem Romero, o Cerrudo, Charles do Bronx. Demian Maia, Charles do Bronx, acho que nunca foi jiu-jitsu campeão. ou Wesley? Não, você tá falando de em geral, qualquer tipo de arte marcial, né? Sim, sim, uma DCC da vida, quer dizer... Você vai pegar ali o top de linha, tipo assim, top 5 do esporte, de todos os esportes, no UFC são pouquíssimos. De resto, são pessoas que são muito boas em tudo. Entendi. Então, o que que acontece? Com essa regra de pouco tempo, pouco tempo no chão, rounds de 5 minutos, eu acho que o jiu-jitsu fica um pouco prejudicado. Mas o wrestling, sim, eu acho que ele não tem nenhuma vantagem na regra, comparado com strikers, nada. Eu acho que a grande diferença do wrestling é a competitividade, é o background esportivo. Que quando você fala que uma pessoa wrestler, significa que ele competiu muito, significa que tem uma carga de treino incrível, significa que ele já passou por competições e enfrentou vários biotipos diferentes, vários estilos diferentes no próprio wrestling. Então a mentalidade, a maturidade competitiva do cara é muito grande. A consciência corporal que o cara tem é muito grande. Você vai pegar um praticante de wrestling, ele está praticando de forma de escadinha desde os 10 anos de idade. Aqui no Brasil a gente tem uma diferença. A galera começa no esporte com 15 anos. Com 15 anos descobre alguma porra doida aí e começa a praticar. Aí com 18 resolve brigar. Aí você pega em outros países que tem como base o wrestling, a galera tá competindo desde os 10 anos de idade. Então, a técnica em si, eu não vejo que é o grande diferencial, não. O que eu vejo é a carga de treinamento, o background que o esporte te dá. Você vai... E ainda calha, porque ele se torna o esporte base. Se você for um striker, você tem que praticar muito wrestling para se manter em pé. Se você for um grappler, você tem que praticar muito wrestling para poder derrubar. Então isso vira divisória de água. E é aí que tá a diferença, né, Zulu? Porque, assim, você pegar um cara que é wrestler, ele tá, que nem você falou, 15 anos já treinando isso, o lastro de diferença de treino pra um cara que, por mais que ele seja striker, ele seja um fenômeno bom no striker, o tempo de treinamento dele de wrestler é muito menor do que um wrestler já natural, né? Exatamente. E tem outro detalhe também. No wrestling, você vai ver as etapas de treinamento. Primeiro, eles desenvolvem a coordenação motora e habilidades motoras da criança. Pode ver que toda comemoração de luta, os wrestlers mandam, sei lá, twist, carpado, mortal pra trás, pra frente. Eles têm uma habilidade incrível. Sim. Porque isso faz base. Os caras grandes, né? Fortes, né? Grande. Você vai ver os gordos lá de 120 quilos mandando mortal pra trás, como se fosse uma criança. Pois é. Então é mais do que normal você ter uma parte muito bem desenvolvida. Então a base que traz, como você falou, o lastro do treinamento infinitamente do que os outros esportes. Você vai ver eu até tenho uns vídeos aqui de criança competindo, é incrível. O treinamento de criança, em uma vez em Cuba, eu fazendo camp em Cuba, que era comum da seleção brasileira ir pra lá, né? Anos, é incrível. Parecia ginasta olímpico. Os caras mandando mortal duplo, um pulando por cima do outro. Por que isso? Eles são obrigados a mostrar essas habilidades para poder iniciar no esporte. Então eles têm toda uma base. E legal. Quem se destacar, quem
quem cumprir os requisitos básicos, aí sim. Seria tipo um vestibular para você participar, você tem que já ter já uma base ali. Exatamente. E você vai ver que isso é comum. Em todos os outros países que tem como cultura o wrestling. Você vai chegar lá na Bulgária, as crianças são incríveis. Você vai chegar lá na Rússia, na Rússia tem até sacanagem, né? Parece que eles injetam um DNA de wrestling nas crianças, com 5 anos de idade já começam a injetar. Nos Estados Unidos, a escada deles é diferente, que eles começam como? Eles começam com high school, eles têm a plataforma deles é um pouco diferente, mas também é muito eficiente. Aí você vai ver criancinhas com protetor de ouvido lá, fazendo coisas incríveis também. Então, essa é a grande diferença, a base de tudo. Legal. Ô Zulu, e como, já que a gente tá falando nas diferentes regiões e o formato, como que funciona, como que você vê o wrestling ou a greco-romana no Brasil? E assim, eu tava pensando aqui, eu acho que eu nunca vi, ou dificilmente você vê por aí alguma escola, alguma coisa, iniciação, treino. Tudo bem que agora o mercado de academias aumentou bastante, você pode até ver ali alguma coisa de grappling, mas esse tipo de esporte mesmo, o wrestling ou a greco-romana, como que funciona no Brasil e como está o Brasil nesse quesito? Vamos pegar primeiro uma visão geral. O esporte em si, ele foi moralizado, não sei nem se essa palavra é certa, ele tinha uma confederação antiga que era toda errada e tanto era tão errada que acabaram montando o outro. Então o esporte foi agora organizado, competições fora, montando uma seleção brasileira, etc. Tem menos de 20 anos. Tem menos de 20 anos. Começou em 2000, acho. Se não começou em 2000, foi em 99. Eu não me lembro quando a CBLA foi montada. Pode ter sido 99. Que aí ela foi oficializada e começou um trabalho. Pensando dessa data para cá, nós estamos muito bem. O resultado que a gente alcançou é muito bom. Tivemos vários atletas olímpicos, tiveram 4 ou 5 atletas olímpicos, medalhas internacionais, medalhas mundiais, medalhas em Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos, Jogos Militares. Então o nosso resultado é incrivelmente bom comparado com o tempo que a gente está em vigência. Apesar de ser um esporte pequeno ainda no Brasil, o nosso rendimento é muito bom. Você vai comparar com outros esportes. Pega o judô quando ele só tinha 20 anos aqui no Brasil. Você vai ver que o nosso rendimento realmente é muito bom. Mas você vai ver 2 perfis de atletas do wrestling. O pessoal que está competindo, que quer virar wrestler, e o pessoal de outros esportes que vão para wrestling simplesmente para ajudar no seu esporte básico. Então você vai ver uma galera do jiu-jitsu treinando, uma galera do MMA que vai buscar o wrestling, etc. Mas competir mesmo, não. Então os projetos sociais que a gente tem, as crianças competindo, são questões pontuais. Então, acho que no Rio tem alguns projetos, não é, como você falou, questão de colégio, isso aí não tem, né? Pelo que eu saiba, eu não me lembro em local nenhum que o wrestling seja uma matéria do colégio, alguma coisa assim. Então, realmente, a pessoa tem que procurar e ver onde é que tem na sua cidade para poder treinar. O número de federados não me lembro qual foi a época, mas com certeza foi que teve proporcionalmente um dos maiores crescimentos. Teve um boom aí no wrestling do Brasil, cresceu bastante e depois disso deu uma estabilizada. Hoje a confederação não recebe tanta verba quanto recebia, mas isso está em todos os esportes, e provavelmente isso vai se refletir
no nosso rendimento. Provavelmente vai se refletir no nosso rendimento. Porque é complicado um esporte olímpico em que você não esteja viajando e competindo o tempo todo. Sim. Então tem que fazer, tem que estar fora competindo, tem que ter as competições alvo que você vai fazer seu ciclo de treinamento para chegar naquela competição ali e se dar bem. Então é bem complicado. Então, de repente, a gente tem uma queda aí no rendimento nos próximos anos. Mas, em geral, apesar dos poucos praticantes, tem bastante, mas é pouco, comparado com os outros esportes. É fraco, realmente é um pouco desconhecido, é fraco. Mas, em questão de rendimento dos nossos atletas, o rendimento está muito bom, comparando, levando em conta o tempo de existência do esporte, do esporte aqui no Brasil. Você vai ver casos antigos, como Beto Leitão, etc., mas aí eram atletas pontuais, era tipo cada um por si. A confederação era enrolada, tinha um monte de reclamação. Se for puxar o BO da confederação antiga, aí você vai morrer de rir. Mas aí você tinha atletas assim como o Beto Leitão, que tinha condição de pagar as viagens dele, etc. Treinando, o cara já era um talento esportivo. E outros atletas assim que eram por amor mesmo ao esporte. Então tiveram alguns resultados. Mas uma organização, um planejamento foi agora com essa confederação nova. Cara, eu quero voltar aqui um pouquinho pro MMA e saber de você, Zulu, como é que foi esse seu início lá na CM System? A CM System é uma academia até nova, né? Acho que vocês têm 7, 8 anos de academia. Como foi seu início lá? Como que é o dia a dia lá do treinamento de wrestling pro pessoal, para quem está dentro do UFC, como que é, não para quem está dentro do UFC, né, para qualquer lutador que vocês têm lá, profissional, como é o treinamento de wrestling lá na CM System? Então, o Cristiano quando saiu da shootbox, que para falar a verdade ele não saiu da shootbox, ele foi expulso, né, pelo Rudimar. E daí ele montou a equipe dele, a CM System. Ele já vinha se estruturando para dar aula de jiu-jitsu, fazer um paralelo com a shootbox, então o local, etc., já estava mais ou menos encaminhado. Aí depois disso, ele me convidou. Ele falou: olha só, estou montando a minha equipe, e aí, qual vai ser? Vai vir junto comigo? Vamos trabalhar? Aí eu falei: vamos, né? E começamos. Daí, uma vantagem. Eu era atleta, o Cristiano era atleta também. Então, a estrutura que a gente pensou aqui foi baseada na nossa experiência como atleta. Então, como a gente estava bem fresco, era atleta ainda, a gente basicamente pensou no atleta e não no nosso modelo de negócio, nem porra nenhuma. Então você vai ver que as condições que nós estávamos aqui para os atletas eram melhor do que a maioria das equipes poderiam oferecer. Nós conversamos bastante e resolvemos seguir um planejamento ao pé da letra. Para saber se a gente ia dar certo ou se ia dar errado, só com o tempo mesmo, né? E graças a Deus deu certo. Graças a Deus a gente seguiu isso ao pé da letra e hoje a gente está colhendo os frutos, a gente está pegando aí os resultados e dá para ver que o grande diferencial nosso é a seriedade que a gente levou aos nossos planos iniciais. Eu também estou meio perdido em data, cara, sou meio perdido, mas eu acho que foi 2009. Esse ano a gente completa 10 anos de CM System. Nosso primeiro atleta no UFC foi o próprio Cristiano. Depois disso, vários outros atletas vieram fazer camp com a gente. Tivemos aí vários bônus na noite, o Kevin Souza, outros atletas do TUF que o Cristiano participou vindo fazer camp com a gente, outras lendas do esporte, tipo o Pé de Chumbo. Há pouco tempo a Beth Correia veio fazer camp com a gente também, etc. Mas o que a gente sempre prezou
desde o início, era formar nossos próprios atletas. Era um trabalho a longo prazo. Então nós vamos pegar pessoas que eram basicamente zero e vamos formar eles aplicando o que a gente acredita ser o certo. E, pelo visto, funcionou. A gente segue ao pé da letra, claro que muda isso, muda aquilo, mas vem funcionando. Como que a gente divide o treino aqui? 2 dias na semana, segunda e quarta, o treino é baseado em queda. É até ruim falar, vou treinar wrestling. Não, pra falar a verdade, você não... O pessoal que está treinando MMA, está treinando a parte de queda ali do MMA, é ruim falar que está treinando wrestling, porque, wrestling, a parte esportiva do wrestling é bem diferente. Tem a parte que você, de chão, que você tem que defender de barriga no chão, etc. Então, eu gosto de falar que o treino é baseado em queda. Então, segunda e quarta-feira, a base do treino é queda. Terça-feira, a base do treino é Muay Thai. Quinta-feira é basicamente sparring. E sexta-feira é chão. Isso no treino profissional de 10 horas da manhã. E durante o dia, nós temos aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, etc., que os atletas se adaptam. Aí, às vezes a pessoa pode 3 vezes na semana Jiu-Jitsu, outro pode 2 vezes, depende, que bate com o horário da preparação física, aí cada um monta a sua agenda. Mas, basicamente, é isso. Treino 10 horas da manhã, treino profissional, segunda e quarta baseado em queda, terça-feira Muay Thai, quinta-feira sparring, sexta-feira chão. Sábado o pessoal treina, mas aí são grupos do mesmo peso que eles pegam fazer sparring entre eles. É um treino mais livre, não precisa de ter nossa coordenação. E Cristiano sempre obriga o pessoal a vir no jiu-jitsu 8 horas da noite. Mas é daquele jeito, né? O pessoal não vai todos os dias porque vai fazer um boxe também e tal, mas 3 vezes na semana ali, o pessoal no treino que o Cristiano dá aula às 8 horas da noite, que aí é um treino grande de jiu-jitsu, porque tem todos os alunos dele que a gente chama de convencional, né? Os pagantes, os formados não profissionais. Os não profissionais. Aí você vai ver tatame cheio de faixa preta, então é um treino interessante para todo mundo. Tanto os convencionais, que vão treinar com a galera profissional, etc., outro ritmo, e os profissionais que têm aquela pegada mais esportiva, tem aquele desenvolvimento técnico mais refinado ali dentro dessa aula. Então, nosso treino é basicamente isso. Legal. É basicamente isso. Às vezes a gente muda, às vezes a gente conversa para ver o que está faltando, um esporro ali, outro esporro aqui, mas a nossa base de treinamento nunca mudou muita coisa não. Sempre foi 2 vezes na semana treino baseado em queda, um dia de sparring, Muay Thai e chão. Ô Zulu. Opa! Cara, e a gente vê que o trabalho de vocês, igual você disse, né, já baseado com o pessoal que vai aí desde o início, constrói a carreira aí, a gente vê que tem dado resultados, né? A gente vê que vocês já conseguiram alguns lutadores dentro do UFC, a gente vê que vocês também têm alguns lutadores no Brave, o Luan Mial mesmo já disputou e está disputando novamente cinturão por lá. Cara, e os novos talentos aí de vocês, como que vocês veem? Eu tô vendo aí esse evento aqui nacional, o Future FC, eu vi que no último evento, alguns lutadores aí da CM System estiveram presentes. Como que você vê aí esse cenário aí nacional e internacional para a academia de vocês? Olha, nós estamos numa fase realmente boa. E graças a Deus essa fase boa nossa tá vindo desde um bom tempo atrás. Como se falou, atletas como o Luan Mial, nós temos vários atletas em destaque também no Brave. Esse Future FC é um evento muito bom que veio aqui para acrescentar muito no cenário do MMA nacional. E graças a Deus nós temos atletas em todos eles e atletas em destaque, atletas fazendo a diferença. Sobre nossos novos prospectos, eu agora
eu tô mais animado, eu acho que que vai aparecer mais talentos pelo fato da fase boa que nós estamos vivendo. Porque um incentiva o outro. Quando você tem um resultado positivo, isso irradia de uma forma, parece que contagia todo mundo, a galera se empolga. É pelo fato de ver, opa, o cara que treina comigo todo dia, o cara que tá aqui, que eu dou prejuízo, que eu sou tão bom quanto ele, se ele chegou, eu também posso chegar. Isso aí estimula a galera a ser mais profissional, porque é uma coisa que eu falo com todo mundo. Quando você fala assim, o atleta é profissional. Se você for pensar bem, grande parte dos atletas não são profissionais. Eles são lutadores, mas não são atletas profissionais. Quando você fala atleta profissional, isso remete que a pessoa vive disso, a profissão dela. Então o trabalho dela é treinar para viver disso. Mas não, você vai ver, grande parte é Uber, outra parte é segurança, outra parte é não sei o que lá, e aproveita para treinar também. Então até o momento que a pessoa não deixa como atividade principal o treino e a luta, eu não posso chamar ele de atleta profissional. Então, justo. Quando você vê ali seu companheiro se dando bem, uma pessoa que se sacrificou, o Luau, o Lamial, a carreira dele é muito bonita, as oportunidades que ele conseguiu aproveitar, etc. Isso é um incentivo a mais. Então você vai ver uma galera falando assim, cara, se ele se sacrificou e teve resultado, eu vou me sacrificar também. Então, aquele esforço a mais, aquele ponto de virada, acontece nesse momento, que você olha e vê que seus resultados vão te levar a algum lugar. E nada melhor que um exemplo dentro de casa. Ver o Eliseu, ver o Miau, ver vários atletas indo procurar a gente, etc. Então, esse é o melhor exemplo. Então, você vai ver pessoas que têm um potencial, mas ainda não disponibilizaram toda a sua energia para o esporte, agora fazendo isso. Fala assim, não, eu vou chegar tão... Porra, isso é muito legal. É muito legal. Então, essa fase boa, essa energia ajuda os outros atletas. A galera parece que entra no ritmo e vai junto, e acompanha. Então, eu tenho certeza aí que esse ano vocês se preparem que vocês vão ver pelo menos mais os 2 destaques nossos aí. Os 2 destaques em evento internacional. Deixa eu ver. Cara, que tem tantos aqui que até eu fico sem graça em falar e de repente esqueço de um que tá melhor que o outro. Muita gente. Então, mas pode crer que nós vamos mostrar ainda para o mundo ainda esse ano mais umas 2 ferinhas brabas aí. Bacana. É a questão da mentalidade campeã, né, cara? Vai criando essa mentalidade, essa cultura da vitória dentro da academia, o pessoal vai criando mais confiança nos treinos, nos colegas que eles têm aí dentro, na equipe toda que prepara eles, e isso vai levando todo mundo à frente, né? Mais ou menos nesse sentido. Exatamente isso. Bacana. Ô Zulu, e nessa questão então de wrestling, e aproveitando que a gente tá falando da Semi-System também, e automaticamente do Eliseu Capoeira, ele é o 14º agora dos meio médio do UFC, né? E a gente já olhando essa categoria dos meio médios, a gente vê um monte de bicho papão ali em cima, e muitos oriundos do wrestling, né? A gente tem o próprio campeão, Kamaru Usman, depois a gente tem o antigo campeão, que é o Tyron Woodley, depois tem Colby Covington. Como que você enxerga essa questão pro capoeira? Porque a gente teve o Cristiano Marcelo, né? Já aqui com a gente, ele comentou sobre a evolução do capoeira, e ele falou que a ideia também principal é meio que melhorar o capoeira como um lutador, né? Um lutador completo, não necessariamente assim focar em vencer o lutador tal, assim. Vocês vão vendo luta a luta. Mas você, como técnico de wrestling, como que você enxerga essa evolução do capoeira? O que é necessário desenvolver para chegar ao cinturão e toda essa gangue que tem lá em cima de wrestler?
Então, sobre o caso específico do Eliseu. Ele é um atleta muito versátil, muito versátil. Você pode ver que cada luta dele, ele mostra um repertório diferente. Para a pessoa que vai lutar contra ele não consegue ter um mapa do que ele vai fazer, quais são suas características mais fortes. Ele é complicado. Então, quando você vê, ele rende muito bem no chão, ele põe bem para baixo, defende bem as quedas, em cima é nocauteador, manda golpes exóticos, tem a mão pesada. Então, ele é o pesadelo dos adversários. Legal. Porque você tá ali e você não sabe o que você vai enfrentar. Você não sabe, o cara é versátil. Ele pode simplesmente jogar cadenciado, batendo, saindo, como de repente pode lançar a magia, como de repente pode tentar botar para baixo, fazer um trabalho de grade, ou como na última luta, vai lá já puxar a luta pro chão e finalizar. Então ele é um atleta bem completo e bem versátil. Eu acredito que o jogo dele consiga se adaptar a qualquer outro tipo de jogo. Se o cara for um striker, se o cara for um wrestler, se o cara for um especialista em chão, ele consegue se dar bem em todas as áreas. Ele vai dar luta boa para todos. Eu acredito fielmente que ele vai ser campeão da categoria. Em guerra mesmo, vai ser uma guerra, que essa categoria, esse top 10 complicadíssimo, mas infelizmente a gente não está tendo oportunidade ainda de lutar com um top 10 e mostrar mais um pouco do capoeira. Já pedimos luta, já teve de tudo aí, sei lá, não tem luta marcada com ele, não tem adversário, não tem nada, então não resta mais nada além de esperar. Essa base da 77, se eu não me engano, é toda wrestler. É toda. O Usman, o top 5 ali. Ben Askren. O Usman, Ben Askren, Tyron Woodley, Colby Covington. Eu acho que ele saiu do top 5, que era os dois que chegaram no top 5 e não eram wrestler. Era da Rentil, né? Que agora o Stephen Thompson e da Rentil, se eu não me engano, só os dois. Pois é. E saíram. Aí o Rafael dos Anjos tem chance de voltar, né? Nessa categoria, mas você vai ver. Nessa categoria, geralmente, o top 5, 4 são wrestlers. É uma categoria, assim, bem complicada. E é uma coisa que a gente ouve muito, né, Zulu, que muitos técnicos falam, que é a questão de imposição de jogo, né? Não é porque você é o técnico de wrestling do capoeira que você vai ensinar ele a lutar wrestling com o Tyron Woodley ou o Kamaru Usman. Na verdade, é impor o jogo dele e dar o melhor do jogo dele também. É mais ou menos isso? É perfeitamente isso. Perfeitamente isso. Aí, o que acontece? Você vai ver dois tipos de equipe. Você pode falar que, sei lá, alguns já inventaram um nome técnico para isso, convergente, divergente. Quando você pega... tem equipes que quando você vai treinar lá, todo mundo começa a ter um jogo parecido. Todo mundo começa a seguir a mesma teoria. Isso aí é um tipo de treinamento que dá menos trabalho, você vai ali, peneira a galera de uma forma, ou tem aquela equipe que vai desenvolver realmente atleta por atleta. E esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui. Legal. Então o capoeira, eu sou o técnico capoeira, vou viajar. Eu não vou tentar obrigá-lo a fazer o jogo que eu tenho na cabeça, que é o meu jogo natural, o wrestling. Mesma coisa, Felipe Silva não vai pegar. O Felipe Silva, que é o nosso técnico de Muay Thai, não vai tentar transformar o capoeira num Muay Thaizeiro. E nem o Cristiano vai tentar transformar o capoeira num lutador de chão. Nós vamos fazer um trabalho conjunto para desenvolver as características do capoeira, do Eliseu. Então, se ele tem facilidade em gingar capoeira no meio da luta, que assim seja. A gente vai pegar e adaptar o jogo dele
o MMA. Então, se em certo ponto ele precisa botar para baixo, ele vai ter esse recurso. Se em certo ponto ele precisar defender, ele vai ter esse recurso. Se ele precisar do chão, ele vai ter esse recurso. Se ele precisar trocar soco, ele vai ter esse recurso. Então a gente, aqui, o nosso trabalho é em cima do atleta. Eu acho que esse é um trabalho mais a longo prazo, mas é um trabalho que tem resultados que a gente consegue realmente pôr o atleta mais à vontade e ele vai mostrar o que é. Eu não posso chegar e forçar alguém a fugir da natureza dele. Eu até acho estranho isso, porque muita gente, principalmente você vai ver no jiu-jitsu, principalmente você vai ver a galera do jiu-jitsu, que eu até falei um termo engraçado aí que o Carlão Barreto, achou engraçado, retweetou, que é a strikerização dos atletas do jiu-jitsu aqui no Brasil. A gente comenta muito aqui também. Você vai ver que são, às vezes, desnecessariamente, o atleta busca a trocação. Desnecessariamente. Porque o que está faltando? O que será que está acontecendo? Porque atletas que têm um background muito forte no jiu-jitsu vão ficar trocando soco o tempo todo com o seu adversário, que é um striker. Isso é estranho. Aí tem... Por quê? Será que ele perdeu a confiança no wrestling? Será que o treino base dele virou a trocação? E daí o cara perdeu... Então é complicado. É complicado. E você tem que fazer uma análise, tem que parar, revisar, fazer uma análise profunda do que está acontecendo e rever. Porque eu vi muito atleta que não precisava perder a luta e perdeu. Pelo simples fato de ter fugido do seu instinto natural. A finalização. É estranho isso. É estranho. Então tem que ter muito cuidado. Qual estratégia você vai adotar com o seu atleta. Uma das chaves do sucesso que eu considero aqui da academia é a sintonia entre os técnicos. Eu, Cristiano e Felipe, a gente tanto no corner quanto no planejamento, a gente se dá muito bem. Então, no treino, na porra toda, um fala, um tem um momento de falar, às vezes o atleta tá fazendo uma luta em pé, eu vejo alguma coisa, eu não grito pro atleta, eu já falo com o Felipe, porque ele que é o técnico da parte em pé, então a comunicação dele é diferente. Se eu chego e acho que o cara tá dando um espaço em pé, eu aviso pro Felipe, que aí ele fala a forma que o cara deve chegar naquele espaço. Então essa sintonia é uma sintonia de anos de trabalho junto. Mesma coisa, o pessoal pergunta: vocês estão no UFC e no dia seguinte vocês estão num evento no submundo com um atleta amador. Claro, sim. Porque a gente está construindo essa sintonia com o atleta desde agora. Não adianta nada quando ele estiver bom eu tentar falar alguma coisa, o cara não vai entender minha comunicação. O cara não vai entender minha comunicação. Então o atleta, tão importante quanto Eliseu, são os atletas que estão iniciando. Que a gente está construindo agora uma sintonia. Nós estamos construindo agora uma comunicação. Então, várias vezes, até engraçado a gente falando, faz aquela, mas dependendo da posição, dependendo dependendo da forma de falar, o cara já sabe o que está acontecendo. Legal. Ele sabe exatamente. Ele já sabe exatamente o que está acontecendo. Então, na posição na grade fala, aquela, ele já sabe. Se ele estiver em pé, se gritar aquela, é diferente. Então, quem está de fora acha até engraçado. Aquela o quê? Não, mas a comunicação ali tá muito boa. Então, esse tipo de comunicação que é um grande detalhe para você ser corner. Então, se eu tiver com um atleta que seja striker, eu não posso chegar e falar pro cara puxar pra guarda.
Eu não posso chegar e tentar impor alguma coisa que eu sei que não é característica dele. Legal. Mas para isso é um trabalho diário na academia. Todo dia eu dando esporro nesses putos todos aqui. Pô, a gente gritando um com o outro, etc. Treinando junto, sofrendo junto. Legal. Então é complicado. É complicado você construir isso. Bacana. Ô Zulu, a gente também deixou lá na nossa conta do Instagram aberto pro pessoal mandar umas perguntas. Eu vou colocar algumas aqui que o pessoal fez pra você. O primeiro foi o Bernardo Bet UFC. Esse é o nome dele no Instagram. Ele colocou aqui: tirando os lutadores da sua equipe, Zulu, qual o melhor wrestler brasileiro hoje no UFC que você vê? Alguém de fora da sua equipe que você vê que tem um jogo bom de grappling? Putz, de queda, nós temos excelentes lutadores. Mas aqui, que treina aqui no Brasil ou brasileiro em geral? É brasileiro que luta no UFC. Aliás, o Bernardo, ele falou que torceu muito por você no Big Brother, Zulu. Muito obrigado. Esse aí tem memória boa. Participei em 2004. Em 2004, provavelmente, quase ninguém aqui era nascido. Mas então, ele quis dizer brasileiro mesmo hoje no UFC. Quem que você vê e fala, pô, aquele cara ali é um bom wrestler, que tem alguma coisa que você vê de diferente? Então, bom wrestling, como eu falei no início ali, o cara ter um bom wrestling, o cara ser um bom wrestler, no Brasil, cara, putz, não tô lembrando de ninguém. Ninguém tem como base. Ninguém tem como base o wrestling. Mas, de queda tem excelentes atletas. Você vai pegar o Demian Maia, adaptou o jogo dele, ali ele cola na pessoa e consegue levar pro chão a todo custo. O Demian é bom. Então, aquilo ali, o que ele faz é fantástico. Você vai pegar o José Aldo é uma das melhores defesas de queda que já existiu no UFC. Impressionante, o cara né? não cai. O cara é impressionante. E a base dele nunca foi o wrestling. Então você vai pegar outros atletas, o Rafael dos Anjos, o Charles do Bronx também, tem uma adaptação muito boa para queda. Então, como wrestler, eu não me lembro, nem na minha equipe, eu não me lembro alguém que tenha como base assim, no wrestling que consegue impor o jogo. Eu acho como queda... Eu acho que a Poliana Botelho, ela foi wrestler, alguma coisa no Brasil também? Você sabe de alguma coisa? Não, pelo que eu saiba, não. Ela treinou. Ela treinou como todo mundo é obrigado a treinar. Tá. Isso aí mas ter como base, ou ter um jogo que é basicamente wrestling, botar pra baixo e tal, não tô lembrando de ninguém. Saquei. Não. Tem outra aqui do Shalom Cerqueira. Ele pergunta: você já lutou com algum lutador do UFC, só que lutou wrestling antigamente, assim, você começou, depois você descobriu que ele foi pro UFC? Putz. É tanta gente, tanta luta, né? É tanta gente, tanta luta, mas, putz, lutar contra eu não lembro. Lutar contra, daqui no Brasil, deixa eu ver aqui no Brasil que eu lutei aqui, que foi pro UFC. O Rodrigo Dan foi pro UFC. Você disputou wrestling com ele? Com o Rodrigo Dan? O Rodrigo Dan. O Rodrigo Dan é das antigas do wrestling. Legal. Das antigas, eu achei que fosse mais o Gil, né? Legal. Não, ele é também, o background dele é do jiu-jitsu, ele é muito título no jiu-jitsu, etc. E começou a treinar wrestling também, foi da seleção brasileira de wrestling durante muito tempo. Legal. Fizemos várias viagens juntas. Foi da seleção brasileira, teve um bom destaque. Depois ficou só no jiu-jitsu mesmo, sumiu, ficou só no jiu-jitsu e foi pro UFC. Treinei com o Romero. Cheguei a treinar com o Romero. O Cerrudo estava no mesmo camp de treino. O Ben Askren já vi em competição. Até eu me lembro a primeira vez que eu vi, eu tava com chegou outro atleta, Mangueira, Cleiton Mangueira do Rio, que foi da seleção também.
E daí, quando o Ben Askren tava lutando, ele chegou e falou assim, porra, esse cara aí deve ser o irmão do Matt. Deve ser o irmão de Matt Hughes. Eu falei, não, cara, o irmão do Matt Hughes é gênio, tá. Cara, não é não. E daí alguém reconheceu ele que ele tinha feito aluno, não me lembro de que foi. E daí eu parei, a gente parou pra conversar, ficou a gente conversando ali, e ele foi, ele era até ali, na hora, a gente conversando ali, ele parecia ser uma pessoa bem legal. Hoje, pelas postagens dele, sei lá, ele parece meio arrogante, meio sei lá, meio estranho. Então, sei lá, mas ali nos momentos que eu tive de conversa com ele, pô, deixa eu ver, o Cormier, o Cormier já foi em várias competições com ele, inclusive a última competição dele foi os Jogos Pan, no Rio, que foi, ele perdeu na final pro Cubano, com o Cubano aplicando uma sequência fantástica nele. Então, da galera assim, o Babalu, Renato Babalu, que foi contender do UFC, ele, porra, amigaço meu, foi meu parceiro de seleção durante anos. Legal. Então, se eu ver, assim, o pessoal que eu já treinei, já lutei, depois foi pro UFC, se eu peneirar, eu acho. Deve achar um montão, né? Deve achar uma galera. Legal. Mas lembrar assim... O Raoni Barcelos. Ah, sim. A Raoni Barcelos foi da seleção de wrestling há muito tempo. Hoje tá aí, o sucesso no UFC, pô. Sim, legal. Raoni Barcelos, pô, o molecão pô, irmãozão meu, pô. Grão-mestre Laerte lá, o pai dele. Pô, eu tenho foto com o Raoni, ele tinha 9 anos de idade, pô. Que isso. Legal. E moleque. Tem uma pergunta aqui do Marcelo Rendo, que tem sobrenome do Dan Henderson, de repente é parente. Qual o atleta mais duro que você já enfrentou no wrestling? Cara, eu já lutei com um monte de gente estranha aí, cara. Já lutei com um monte de gente estranha. Deixa eu ver. Putz, eu acho que foi no Mundial aí que eu peguei um russo, cara. Porra, até fui bem, mas terminei encostado. E essa luta não tem como me esquecer, cara, dessa luta. Porque, pô, meu braço ficou fedendo ao sovaco desse russo, cara. Porra, uma semana, cara. Caralho, meu irmão. E olha que no wrestling é regra. Se você chegar fedendo, você te cortam. Não pode. Ah, é? Irmão. Se você chegar fedendo, malha fedendo, sem apresentar condições de higiene, te cortam. Mesmo assim, putz, eu acho que ninguém percebeu na hora. Eu fiquei catingando esse russo. Aí depois eu vi aí, ele ganhou várias competições aí importantes. Ganhou várias competições importantes, era realmente assim um top de linha do wrestling. Mas, puta, cara, já lutei com os cubanos campeões mundiais também. Já. Putz, é complicado, cara. No wrestling é muita competição. É muita luta, né? E é o tempo todo e todo mundo treinando junto. Então é cultural. Você vai ver, por exemplo, tem competição assim, são treino, que não são mundial, né, alguma coisa assim. É uma competição importante em Cuba. Grama e Cerro Pelado, que são 2 competições lá que são fortíssimas. Aí você vai ver, são 20 países que vão para Cuba, que ficam lá treinando junto e depois competem. Então o treinamento, esse camp de treinamento é tradicional, ou antes ou depois da competição. Ou antes ou depois. Em Cuba sempre é antes. Então você vai ver lá 15 seleções, tudo treinando junto. Aí você treina com tudo, que é campeão olímpico, campeão mundial, campeão das galáxias, vagabundo que vai ser campeão olímpico, o moleque agora de Cuba, que é campeão mundial, bicampeão olímpico. Pô, esse aí, esse moleque aí, ficava pedindo pra treinar com a gente, etc, muito sangue bom pra caramba. Ele se amarrava dos brasileiros. Que legal. E, tá aí uma máquina. O Mihail Lopes é um dos caras mais descomunal que eu já vi na vida. Tricampeão olímpico. Provavelmente vai ser o único tetracampeão olímpico da história. O cara é um fenômeno, cara, 120 quilos. E é um cara que, se for pro MMA, eu acho que vai fazer feio. Mas o cara é simplesmente o hall da fama do
do wrestling. Acima Legal. dele, eu acho que só o Alexander Karelin. Legal. Porque o cara é fantástico. Ô Zulu, tem uma última pergunta aqui do Renan Calmon, e é uma pergunta meio pinga-fogo aqui que ele colocou só pra... Opa, jogou manda querosene. ver. Ele perguntou, qual a luta mais eficaz, wrestling ou jiu-jitsu? Não, isso é... Mas eu imagino Isso que aí você... Não, mas isso aí eu discordo, cara. Eu não tenho eficácia. Não tem eficácia. Tipo assim, em que você tá falando? No MMA? Exato. No MMA você vai ver vários atletas de jiu-jitsu que foram campeões, vários atletas de wrestling. Eu acho que mais do atleta. É difícil você chegar e falar que essa luta é mais eficiente que a outra. Você vai ver o cara mais estranho que existe aí, o Khabib. Pô, ele é do sambo. A origem, a base dele ele é samboísta. Então, e aí, o sambo é mais eficiente? Pois é. Então não acho. Você vai pegar um dos maiores trocadores, o cara que bateu durante 10 anos em todo mundo em pé. Porra, o cara veio do jiu-jitsu, o José Aldo. O cara veio do jiu-jitsu. O background dele não é do Muay Thai. E virou absurdo, trocador. né? Aí vai falar que o jiu-jitsu que deu a base pra ele aprender a trocar soco. Então é complicado. Isso aí eu acho que depende de cada atleta. Cada atleta vai ter sua performance. Cada atleta vai conseguir aplicar aquilo que mais se adapta. No MMA você tem que treinar os três. Não adianta. Você vai ter que ser bom na trocação. Não pode deixar brecha pra nada, né? Vai ser. Não pode deixar. É o triatlo. É o triatlo das lutas. Tem que saber pedalar, nadar e correr. Não adianta nada você correr pra caramba e morrer afogado. Ou sua bicicleta quebrada no meio do caminho. Então a eficiência, assim, de cada esporte, cara, eu sei lá, não concordo com isso, não. Eu não vou falar que um é melhor que o outro. Boa. Você vai ter que ser bom em tudo mesmo. Boa. E a gente tá encaminhando aqui pro final. Vou deixar as últimas duas perguntas pro pessoal. Mestre Ursano, você quer fazer a sua última pergunta pro Zulu? Zulu, o que tu acha do primeiro duas, né? Eu só gosto de fazer duas perguntas numa. O que você acha do wrestling do Khabib? E, na sua opinião, qual o lutador que maior adaptou o jogo de wrestling pro MMA? Então, cara, sem dúvida nenhuma, já respondendo as duas perguntas de uma forma só, é o Khabib. O Khabib, ele é descomunal, não tem explicação. O rendimento de queda que ele tem é simplesmente absurda. Ele encosta no cara e derruba basicamente 100% das vezes. A adaptação que ele teve de queda pro MMA é simplesmente incrível. E se você for ver bem, se você for pegar passo a passo ali, tecnicamente falando, ele é estranho. Porque ele faz tudo em 2 etapas. Às vezes o tempo que ele entra é teoricamente errado. É incrível. Ele conseguiu adaptar de uma forma impressionante. Você vai ver que os wrestlers olímpicos não tem o rendimento que o Cerrudo não tem o rendimento que ele tem. O Cerrudo, vê a quantidade de queda que o Cerrudo tentou, a quantidade de queda que ele conseguiu e a quantidade de queda que ele aplica numa luta. Nem se compara. O Romero não tem nem que falar que o Romero é doido. Esse cara é fora de série. Não dá pra saber o que ele vai fazer na luta. Ele é trocador, é tudo. Esse cara é maluco. Então não dá pra saber o que passa na cabeça dele. Mas você pega qualquer wrestler do MMA, ninguém tem o resultado do Khabib. É verdade. O que mais se aproximou talvez foi o Georges St-Pierre, né? GSP. Mas a luta do GSP não era baseada em queda. Não. Ele ficava pontuando, marcando e de vez em quando aplicava queda. Ele estava ali lutando e aplicava queda. O Khabib não, ele já parte para queda. Ele já parte para queda. O St-Pierre, em pé, ele se virava muito bem, ganhou várias lutas só em pé, fazendo aquele
que ele sai, batia, ia pontuando, até geralmente eram lutas longas, ele fazia todos os rounds de luta, aplicava muito bem queda. A defesa de queda do George St. Pierre é bizarra também. Tem uma... Eu não me lembro com quem foi. Ele foi arrancado do chão. Ele no ar. Voltou de pé. Ele conseguiu trocar a perna no ar e caiu em pé. Isso aí, para você fazer isso, o seu grau de consciência corporal é absurdo. Ô, Zulu. Só wrestling olímpico mesmo para fazer uma doideira dessa. Então Zulu, o cara é um fenômeno. E numa possível, vamos que os planetas se alinhem aí, o pessoal consegue juntar uma grana para chamar o St. Pierre. Em quem que você apostaria, St. Pierre e Khabib, se acontecesse essa luta? Como que você acha que ela ia transcorrer? Eu aposto no Khabib. Eu aposto no Khabib. Mesmo por causa de timing também, né? Questão de timing também é outra, né? Pô, o Khabib é muito estranho. O cara é um cara sem explicação. O cara é do Daguestão, rapaz. Então, a história do Daguestão, eu nunca tive lá não, mas eu conheci muita gente do Daguestão. Tem alguns só quem pratica wrestling conhece. Um monte de país, Anwão, Nhanhanhão, Uzbequistão, Tajiquistão. Esse país Anwão aí, você botar no Google nem aparece. Aí Daguestão é uma província da Rússia, que o esporte base deles é wrestling. Lá nego nasce praticando esse troço. E o incentivo lá, qualquer atleta que seja wrestling mesmo, que represente outros países, eles recebem grana do governo. Então lá só tem essa opção de vida. Ou você é wrestler, ou você é wrestler. Ou você vai ver Said Eved lá, mó galera, tudo dessa desgraça aí, chamado Daguestão. Legal. Os caras lá... Eu tenho curiosidade de ir lá passar um mês lá pra ver o que esses caras fazem. O pessoal do Inside, o Zulu, fez uma matéria, falando justamente sobre o Daguestão, a questão fisiológica das pessoas de lá, principalmente os homens de lá. Me parece que eles assim, têm uma propensão a ter uma estrutura física muito, muito fora da curva, entendeu? Por isso que você olha pro Khabib, ele nos leves, ele parece um monstro, ele é um meio médio natural, entende? A genética dos caras lá é tudo cabeçudo e feio pra caramba. Cabelo até na bochecha, né? Os caras são cabeçudo e feio pra caramba. Mas esse negócio da questão genética, o modelo genético, isso aí é meio complicado também de sabe? Porque quem manda é o campeão. Então você vai pegar um campeão, você falar, esse é o biotipo, é o melhor biotipo pro esporte. Então quando você pega lá o Usain Bolt, ele há pouco tempo era inimaginável. Ele sai completamente fora dos padrões de um corredor raso. O que acontece? Aí agora nós temos 3 questões. Depois que o Usain Bolt veio e quebrou a banca, mudou a história do universo da corrida, nós temos 3 coisas para analisar. 1, ele é um fenômeno isolado. 2, o biotipo dele realmente que é o diferencial, que é o correto para aqueles. E 3, o treinamento. Então tem que botar na balança o que pode ter pesado mais. Será que ele é uma bizarrice, ele é uma aberração que padrão mesmo assim levou? Então é complicado quando você... Ou será que ele agora, ele que é o padrão correto, antigamente estava errado? Então você chegar e falar que tem um diferencial genético, etc., eu também concordo. Complica, porque é empírico o esporte. Apesar de toda ciência, é basicamente empírico. Você testa primeiro, dá certo, aí você monta uma teoria em cima do que deu certo.
E a gente tá falando de uma região, né, Zulu, que nem você falou, a molecada já nasce na mamadeira, já derrubando a mamadeira, já dando golpe. E assim, eu vi uma entrevista com o Cormier uma vez, e ele tava falando que ele, como treina com o Khabib lá na AKA, ele falou que assim, a bagagem do Khabib que ele tem 15 formas de te derrubar naquela posição que você tiver. Se você defender uma, ele vai dar outra. Se você defender de outra, ele já tem uma terceira. Então, assim, a bagagem, né? E todo o tempo que eles têm de tradição de luta, independente se o cara tem braço comprido ou curto, essa questão também técnica e de estudo mesmo, né? Do esporte. Não é à toa que a gente conhece o jiu-jitsu pela técnica, né? De você saber como pegar o movimento e aplicar ele com uma perfeição e ele funcionar também, né? Aham. Até você falou uma coisa bem interessante. Se eu não me engano, em 2008, eu não me lembro se era 2008 ou 2012, um dos técnicos cubano, que era um dos técnicos da seleção de Cuba, ia apresentar uma tese lá no Congresso de Wrestling sobre os golpes em cadeia. Ele tinha até um nome lá esquisito que parecia até alguma fórmula matemática, mas o resumo era isso, era o golpes em cadeia, que ele ia mostrar que quem tinha os melhores resultados eram os atletas que tinham a maior cadeia de golpes. Então, se ele joga ele já tá com outro. Então, se você é bom, você vai lá você aplica um golpe. Se você é ótimo, você vai aplicar o segundo. Se você é mais do que ótimo, você aplica o terceiro. E assim por diante. Vai chegar uma hora que na quarta variação, quinta, o cara que estiver lutando com você, ele pode ser um fenômeno. E quando a gente fala, né, ele vai conseguir defender. Quando a gente fala qual que é a fórmula de ganhar de um campeão desse, é basicamente essa, né, Zulu? Vocês estando um passo à frente. Quando a gente fala de John Jones, como vencer o John Jones? Você tem que estar um passo à frente dele, não tem jeito, né? Porque a matemática da coisa você aplica uma coisa, você já espera pelo menos 3 tipos de reação do adversário. Então você dá um jab, você sabe que ele pode ou esquivar, ou tentar cobrir o golpe, ou sair para o lado tentando outro golpe mais amplo, etc. Então você já tem mais ou menos isso. Então você já joga um jab se preparando pro que ele pode responder. Porque ele pode responder, e assim por diante. E no é a mesma coisa. Você deu um double leg, o cara vai defender e você vai ali encaixar uma série de golpes até conseguir dominar o adversário. Mas no caso do Khabib, esse desgraçado conseguiu botar isso no MMA. Pois é. Ele incrivelmente conseguiu adaptar esse jogo. Você vê, ele é todo errado. Ele chega e faz um negócio exótico, ele cola na pessoa, a pessoa defende, continua segurando. Aí o cara vai saindo, ele continua segurando, quando vê ele levanta, joga pro lado. No final ele tá por cima e o cara tá por baixo. Não muda. Isso é incrível. Então, além disso, além do cara ter uma cadeia de golpe muito grande, esse cara deve ter a força dos 3 ursos. O cara é incansável, o cara não cansa. O cara deve ter a força dos 3 ursos. A técnica dele, refinadíssima, e é maluco. Então, ferrou. Boa. Lutar com cara desse é complicadinho. É pesadelo, né? André é pesadelo. André G, pra finalizar? Ô Marcelão, cara, você que já disse aí que participou de camping, de treinamento, onde estava lá também o Henry Cerrudo e tudo mais, já conhece um pouco do estilo. O que você acha aí dessa luta que vem aí em frente entre ele e o Marlon Moraes? Você acha que o brasileiro tem alguma chance aí de passar pelo ex-campeão olímpico? O que você imagina dessa luta, cara? Olha, o Cerrudo, ele tá com um jogo em pé bem agressivo e diferente. Ele e os irmãos Pitbull são parceiros, né, de treino. Se você reparar bem, a base deles ali, a movimentação é bem parecida. Eles estão
Eles estão com um jogo bem próximo um do outro. Mas o Marlon é um cara perigosíssimo. Bate forte, bate certeiro, tem uma queda e chão muito bom. Eu acredito que o Cerrudo, para terminar essa luta, ele vai precisar do grappling dele. Ele vai precisar do grappling dele, diferente das outras lutas que ele basicamente jogou em pé. Então, eu acredito que ele vai precisar do grappling dele. O Marlon Moraes, eu gosto muito dele, é um cara bem sangue bom. E não só por isso, mas eu vou dar meu palpite aí eu vou dar meu palpite pro Marlon. Tem até um site aí que a galera costuma fazer os palpites, né? Você tem que botar quem ganha, etc. e tal, e se acertar ganhar uma bolada. Aí daí eu tô sempre jogando. Então eu vou apostar lá. Terceiro round, Marlon Moraes, nocaute. É isso aí, Marcelo. Queria agradecer demais a participação. Somou demais aqui. A gente agora deu uma explodida na nossa mente. A gente vai com outros olhos assistir tudo quanto é tipo de luta, não só olhando para wrestler também, mas as possibilidades de lutas que tem. Queria agradecer a você. Quando precisar contar com a gente aí, estamos à disposição do Nocautecast. Muito obrigado, meu amigo. Pô, que isso, eu que agradeço. Tô sempre às ordens. Quando precisar, é só dar um grito. Pra galera que tá ouvindo aí, quiser acompanhar um pouco no meu trabalho, é só chegar lá no Instagram, Zulu Marcelo. Muito fácil, @Zulu Marcelo. Dá um confere lá que eu posto bastante coisa sobre luta, sobre nosso treinamento, sobre o dia a dia aqui na academia. E o mais interessante, sempre quando bomba meus stories, é quando eu faço os bastidores do UFC, bastidores do Future, bastidores dos eventos internacionais, que aí mostrando como é que é a pesagem, etc. A galera se amarra aí e chove pergunta, chove interação. Então, galera, quem quiser acompanhar, é só chegar lá e vamos que vamos. Muito obrigado, não sei como agradecer. Quando precisar, é só dar um grito que eu tô sempre às ordens. Rapaziada, dando sequência aqui, depois dessa aula aí com Marcelo Zulu, vamos falar um pouco do evento que está por vir aí do próximo final de semana, que é o UFC Fight Night Gustafsson vs Smith, que vai rolar lá na Ericsson Globe, em Estocolmo, na Suécia. E eu separei duas lutinhas aqui pra gente falar de forma rápida, mesmo porque esse evento não tem grandes nomes, mas particularmente eu acho que é um evento que vale a pena a gente dar uma assistida, porque pode surpreender. Eu separei duas lutinhas aqui pra gente falar de forma rápida. Uma delas, que é o Volkan Ozdemir, que é o sétimo da categoria dos meio pesados, que vai encarar o Ilir Latifi, que é o número 9 da categoria. André G, eu não sei se você concorda comigo, mas eu fiquei com a impressão, mesmo porque a gente vai falar da luta principal do Gustafsson versus Smith, foi uma luta que já faz um tempo que foi fechada, que o Smith tinha acabado de lutar ali com o John Jones, mas eu fiquei com a impressão que ele foi escolhido para ser alguém para garantir esse evento na Suécia, né? E colocaram no Main Event uma luta também da mesma categoria, que é o meio pesado, que é o Ozdemir e o Latifi, que a gente vai comentar aqui, meio que ali de step, né? Caso aconteça alguma coisa, um evento na Suécia não fique sem luta principal. Você concorda comigo? E o que você acha dessa luta do Ozdemir versus Latifi? Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, cara. Eles fizeram meio que um mini torneio aí dos meio pesados, né? São 6 lutadores dos meio pesados que vão lutar em sequência. Tem ali também o Jimmy Manua contra o Alex Tite. E essa luta é uma luta interessante porque é uma luta entre 2 ex-companheiros de equipe. Um cara muito forte, que é o Ilir Latifi, é um cara muito bruto. Tem um jogo de pressão aí que a gente já conhece bem. É um cara que tem potência nas mãos, que consegue colocar ali uma pressão forte na grade, coloca seus
os seus oponentes no chão, e é um cara que ele é até bem regular para a categoria. Agora o Volkan Ozdemir, ele chegou aí voando no UFC, agora está numa sequência muito ruim, 3 derrotas em sequência, já igualou o seu cartel, já está 3-3 dentro do evento, e vem de 2 derrotas aí que acabaram sendo até meio surpreendentes, né? Para o Anthony Smith, uma luta que ele vinha dominando, depois para o Dominic Reyes. Eu acredito que ele tem mostrado aí que nas lutas onde a mão dele não entra, ele acaba tendo uma grande dificuldade. O Ilir Latif é um lutador acertável, a gente sabe disso, mas eu acredito que ele vai conseguir imprimir o jogo dele de pressão, colocar o Ozdemir ali no chão e dominar essa luta. Boa. E a gente partindo já para a luta principal, Alexander Gustafsson versus, que é o número 2 da categoria no meio pesado, versus Anthony Smith, que é o número 4. Mestre Orsano, essa luta aí, como eu comentei, eu acredito que foi uma luta para garantir um evento na Suécia, né? Porque o Gustafsson é original de lá. Como que você vê esse casamento, Gustafsson versus Smith, que veio também agora da luta do Jones? Ele falou que nem queria fazer essa luta, mas acabou recebendo, deve ter recebido uma proposta bacana. Como que você enxerga essa disputa entre Gustafsson e Smith, ô mestre? Então, essa luta aí do Gustafsson com o Smith, o Gustafsson por muito tempo foi meu lutador favorito da categoria meio pesado, né? O único que efetivamente fez frente ao John Jones com mais efetividade, né? Mas ele vem ele é aquele... O Gustafsson é aquele lutador que ele nunca tem aquele algo a mais, né? Você não vê aquele sangue no olho de campeão. Então, se ele não tiver num dia bom, se ele lutar displicente como lutou em algumas lutas aí, principalmente com o Anthony Johnson, é capaz ele ser surpreendido sim pelo Smith, que também não é lutador para estar nesse top 4 aí da categoria. A categoria vive um momento dificílimo, né? Carece de bons nomes e tudo dentro da normalidade. Acredito que dê Gustafsson na decisão unânime, né? Essa é a minha... Mestre? Orsano? Cortou. Tá me ouvindo? Deu uma cortadinha no final. Aí você falou, essa é a sua opinião, né? Essa é a minha impressão para essa luta. Bacana. E André G, complicado essa luta porque assim meio pesado, ela tá meio que embolado, até um tempo atrás ela tava meio que se resolvendo. Você acha que essa luta é caso do vencedor ter uma oportunidade de cinturão mais pra frente, ou ainda eles, por mais que um seja o número 2 e o número 4 da categoria, ainda não é bem assim, ainda tem coisas pra acontecer? Porque tem o Luke Rockhold chegando aí também, né? Você acha que esse é o caso? Cara, só se o vencedor dessa luta for o Anthony Smith. Eu acredito que o Gustafsson, ele tá pelo menos 4 ou 5 lutas aí do cinturão. Ele já foi derrotado aí em disputas de cinturão 3 vezes, uma vez numa eliminatória. Então acho que ele está bem distante. O Anthony Smith, se surpreender e se consolidar ali como um lutador de topo nessa categoria, pode, com uma outra vitória aí, quem sabe voltar a disputar essa cinta. Mas eu acho que pro médio prazo, essa é uma luta de recuperação para 2 caras que vêm de derrotas pro mesmo lutador, né? Os dois estranho, acabaram né? perdendo na última pro John Jones. Pois é. E não tem muito ali o que fazer depois dessa luta. Eles vão ter que continuar batalhando ali no topo. Bacana, exatamente. E Mestre Orsano, você vai palpitar em quem? Gustafsson ou Smith? Como é? Em quem que você aposta, Gustafsson ou Smith? Não, Gustafsson, decisão unânime. E você, André, pra finalizar, Gustafsson ou Smith? Gustafsson, não vejo muito o Anthony Smith com ferramentas para passar pelo sueco.
Boa, rapaziada, é isso aí. A gente fez um expressinho aí desse evento futuro, já que a gente falou bastante com o Zulu. Então, mestre Orsano, queria agradecer a presença, meu amigo. Espero que você tenha gostado aí da conversa com o Zulu. Então, até a próxima. Opa, eu que agradeço aí a oportunidade a todos, né? É sempre um prazer estar fazendo o programa com você, e hoje foi realmente uma enciclopédia do Wrestling, né? Hoje aprendemos demais sobre o Wrestling. Boa. E André G, também queria agradecer você também, meu amigo. Também espero que tenha gostado aí da participação do Zulu. E semana que vem tamo junto. Pô, isso daí, muito obrigado novamente, rapaziada. Mais uma conversa muito boa de MMA. Aprendemos muito aí com o Marcelo Zulu, grande treinador, grande lutador. E agora eu quero que vocês fiquem aí ligados, que eu ainda tenho um pouquinho para falar sobre os eventos do final de semana. Eventos do final de semana. Fala, rapaziada, tudo certo? Aqui é André G mais uma vez trazendo para vocês o que há de melhor no mundo do MMA fora do UFC. E esse é um final de semana de pouca atividade. A gente vai ter aí na sexta-feira o único evento, na verdade não o único, né? São dezenas de eventos que vão acontecer, mas um que vale a pena tomar nota é o LFA número 68. É um evento sem um grande destaque, sem lutas de cinturão, mas com a estreia aí do Rafael Coxinha, ele que na verdade a segunda luta dele já pelo LFA, ele que veio pelo Future UFC número 1, estreou no LFA agora no mês de março, conseguiu uma vitória sobre o Cameron Graves, já vai para sua segunda luta contra o Nate Jennerman, lutador de muito bom nível. Ele que já disputou o cinturão interino do LFA aí no ano passado e tenta também se posicionar ali bem para uma nova disputa de título, os dois que são pesos pena, certo? Esse evento que vai ter ainda o Ralphion Stotts, um lutador que vem aí numa sequência muito boa, já lutou com o Merab Dvalishvili, que hoje está no UFC, Jeff Curran, Rob Emerson, vários nomes, e conseguiu construir aí um cartel de 11 vitórias, apenas uma derrota, e vai se posicionando muito bem aí dentro da categoria dos pesos galos do LFA. Ele vai lutar contra o Ralph Acosta, um lutador já com bastante rodagem e que eu acredito não vai ser nada mais do que uma escada aí para o Ralphion Stotts. A gente vai ter ainda o Bob Lee e o Maicon Mendonça. O Maicon que já está aí, construiu uma bela carreira no LFA e que já vai aí para a sua quinta luta no evento, certo? Esse é o evento mais digno de nota do final de semana. A gente ainda vai ter o CES 56, uma luta do Nick Newell, aquele lutador que tem uma amputação congênita no seu braço, vai fazer aí a sua terceira luta desde que voltou da aposentadoria e a primeira desde a sua derrota no Contender Series contra o Calvin Hackney pelo CES número 56. Esse é o nosso final de semana e o que vai realmente tomar as atenções vai ser o UFC que acontece nesse sábado. Certo, rapaziada? Um abraço a todos e um bom final de semana.